Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar e nos sustentar em mais um trabalho e mais um acolhimento com Jesus. Hoje é a primeira semana do mês e vocês escolheram o tema. Foi feita uma enquete, a Simone disponibilizou essa enquete com algumas sugestões de assuntos e o tema escolhido para hoje foi Corpus Christi e Espiritismo. O que isso tem a ver? Qual a nossa responsabilidade nesse contexto? E antes de nós começarmos, vamos fazer nossa prece inicial, pedindo ao Mestre Jesus, a espiritualidade amiga e querida, que possa nos desenvolver, que possa nos sustentar, para que possamos captar a mensagem que será trazida hoje e para que possamos, nós aqui, ser veículo para transmitir a mensagem da melhor maneira possível. Que assim seja, graças a Deus. Só uma observação antes de nós começarmos. Isso não vai ser só esse mês, tá? Daqui para frente, sempre no primeiro estudo de cada mês, no primeiro acolhimento de cada mês, digamos assim, serão colocados alguns temas e o tema vencedor será eleito para que nós possamos conversar aqui, ok? Então fiquem atentos no grupo, nos grupos do WhatsApp e nas demais redes do GRES, que vai ser colocado uma enquete e vocês podem, não só podem, como devem votar. E o tema vencedor será aqui apresentado. Hoje, Corpus Christi e Espiritismo. Bom, dia 19 de junho, que vai cair numa quinta-feira, é o feriado de Corpus Christi. É um feriado católico, mas com origem o quê? Cristã. E Corpus Christi, traduzindo, de uma tradução que veio do latim, tem como significado o corpo de Cristo, que é uma festa, na verdade é uma festa católica que celebra a presença do Cristo na Eucaristia. Ou seja, Cristo morreu crucificado. E 60 dias depois do domingo de Páscoa, ele reaparece, ele ressuscita. E o Espiritismo enxerga isso de que forma? Bom, temos que considerar o seguinte: o Espiritismo tem como base um pilar chamado reencarnação. O espírito sobrevive a tudo, porém ele vai vestindo várias roupas de carne. Ora numa roupa do sexo masculino, outra hora numa roupa do sexo feminino, uma hora pobre, outra hora rico, e por aí vai. São as provas que ele vai colhendo em cada encarnação. Mas é o mesmo espírito. Só que ele está em processo de evolução. A ressurreição, como é comentado aqui, a Cristo ressuscitou. Ou seja, parte do princípio que ele morreu e ele revive no mesmo corpo que foi morto. O conceito é esse. Sabemos que o Espiritismo é um outro conceito. Então, o que tem a ver a data de Corpus Christi com o Espiritismo? Porque marca para nós espíritas uma ocasião de que nos mostra que o espírito sobrevive. Nos dá essa certeza que o espírito sobrevive. Porque a nossa reforma, a nossa redenção
com Jesus é a prática do bem, é o perdão, é a prática da caridade, da fraternidade. São esses elementos que, se nós seguirmos nesta direção, nós vamos estar em perfeita e plena comunhão com Jesus. Portanto, sabemos que Jesus é um Espírito perfeito, né? Tem uma luz cintilante, Paulo apresenta Jesus no contato que ele teve com Cristo. Está lá na obra Paulo Estevão, que ele viu aquele clarão, né, na frente dele. Ou seja, o Espírito de Jesus e o seu perispírito, que é esse elemento intermediário entre o espírito e a matéria, é uma coisa única. É uma coisa única e cintilante. É uma centelha viva, né? Tamanha elevação, tamanha perfeição. Afinal de contas, ele é o governador do planeta Terra. Jesus é o governador do planeta Terra. Então, olha só a responsabilidade que lhe foi dada. E ele reencarnou, na época, para justamente mostrar para a humanidade o caminho. O que deve ser feito? De que forma deve ser feito? Ele apresentou à humanidade o quê? O amor, o perdão, a caridade. Ele deixou esse legado para a humanidade através do seu exemplo. E nós podemos fazer isso. Ele falou, não sou eu que posso fazer. Toda a humanidade também pode fazer seguindo esses passos. Só que nós não fazemos por quê? Porque ainda somos imperfeitos. Estamos ainda muito distantes do grau de evolução de um espírito perfeito. Mas chegaremos lá um dia? Sem dúvida alguma, chegaremos lá um dia, né? Portanto, quando a gente vê esse nome, Corpus Christi, Corpo de Cristo, que não tem absolutamente nada a ver com o significado da ressurreição propriamente dita, mas sim nos motiva a refletirmos sobre acender uma chama dentro de cada um de nós, essa chama chamada Jesus Cristo. Essa chama que vem nos alertar sobre o nosso modo de viver, sobre a nossa conduta, dentro desses pilares que comentamos há pouco, que é a prática do bem, o perdão, da fraternidade, a caridade. Estamos fazendo bem o suficiente no nosso dia a dia, né? Segundo os ensinamentos de Jesus, dentro do seu exemplo. E quando ele fala que fazer o bem, não é só fazer o bem com os meus amigos, né? Meus familiares. Fazer o bem a quem quer que seja. Nas diversas oportunidades que a vida nos dá, que a vida oferece. E nós recebemos diariamente todas essas oportunidades de estarmos sempre fazendo o bem. Perdão, gente. É sempre importante nós falarmos sobre perdão, né? O perdão, e também vamos colocar aqui também o auto-perdão, por que não? O perdão é o quê? Não é só pedir desculpas. É de nós termos a consciência de que erramos. Mas, respeitando as limitações de cada um, o grau de evolução de cada um, nós viramos a página, digamos assim. Não vamos esquecer. Perdoar não é esquecer.
né? Mas vamos ter essa compaixão uns com os outros, sabendo que todos podem errar. Sabendo que todos podem errar. Caridade, aí vamos fazer uma referência à pergunta 886 de O Livro dos Espíritos, né, que Kardec pergunta o que é a caridade segundo Jesus. O que Jesus pensava sobre caridade? Né, benevolência para com os outros, indulgência com as imperfeições alheias e, olha só ele aqui, perdão das ofensas. É o BIP, o famoso BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Então, será que nós estamos alinhados com esse conceito? Ou será que a gente pensa ainda a caridade como uma caridade extremamente, unicamente material, que eu simplesmente vou tirar roupas do meu guarda-roupa, toalhas, roupas de cama, seja mais o que for, para doar para alguém ou para uma instituição? Isso também é importante, sem dúvida. Mas a caridade não pode ficar só limitada a isso. A caridade material é importante, mas também precisamos fazer e praticar um tipo de caridade, digamos assim, mais difícil que a material, que é a caridade moral. É doar o nosso tempo, doar o nosso ouvido, né? Para quem quer que precise, quem necessita, na verdade. E dentro desse conceito que os espíritos explicaram a Kardec, quando Kardec fez essa pergunta, eles foram muito objetivos na resposta. Benevolência, indulgência e perdão. Indulgência é quando a gente pensa assim: fulano errou, mas eu também posso errar. Então por que eu vou condenar o erro do outro se eu também posso errar? Né? Por que eu vou fazer isso? Esse é o espírito, entre aspas, né? O significado, melhor dizendo, da palavra indulgência. Né? E fala também da benevolência, e fala também do perdão que nós falamos há pouco. E a proposta de nós materializarmos o Corpus Christi dentro desse conceito é justamente avaliarmos como que nós estamos inseridos dentro dessas definições. Aí você vai chegar aí, Ricardo, olha só, estou muito longe disso. O fato de ressuscitar Jesus dentro de mim, perante essas abordagens, estou muito ainda distante. Mas é possível, é possível. É um trabalho que deve ser feito devagar. Né? É um trabalho devagar. Dia a dia, oportunidade após oportunidade. Né? Lembrando que somos ainda criaturas imperfeitas. Portanto, que nesse mês de junho, gente, nós possamos lembrar muito sobre isso. Não ser um feriado, um dia, como todos os outros feriados, apenas para descansar, mas também que nós possamos refletir sobre de que forma Jesus está inserido dentro dos nossos corações, dentro das nossas vidas. De que forma eu, você, todos nós temos seguido Jesus? Será que estamos seguindo o Mestre? Ou ainda não estamos seguindo? Ou se estamos seguindo, muito ou pouco? Estamos alinhados com os seus mandamentos, digamos assim? Que aí quando eu falo de mandamento, dentro desse contexto, estou falando de amor, de caridade,
de fraternidade, de perdão. Como que a gente está dentro desse contexto? Para a gente pensar, para a gente refletir, aproveitando esse mês de junho, que temos esse feriado já instaurado no dia 19/6, então que nós possamos levar essa reflexão para dentro de cada um e pensar um pouquinho sobre isso. Que a paz do Mestre esteja em nossos corações, lembrando que a partir de semana que vem nós voltamos com o estudo sequencial do Fonte Viva. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.